Nós vamos começar a gravar. Então, nós vamos... Depois essa aula vai ficar disponível, né? Se vocês quiserem, ou se alguém que não participou hoje precisar vê-la novamente, ou ver, né? Essa aula ela vai ficar disponível lá no nosso canal. Então, começamos a nossa aula. Tecnologia é uma beleza, né? Só um momento. E aí, então, a nossa aula de hoje, né, o que nós vamos falar sobre é o Renato da experiência, que daqui a pouco nós vamos comentar sobre as contas SUD, que foi, ou melhor, a conta do Family Search, que nós propusemos como tarefa durante essa semana. Nós vamos falar um pouquinho sobre o aplicativo, sobre o Zoom, né, essa tecnologia que nos favorece fazermos essa mediação com várias pessoas. O WhatsApp também é um recurso muito importante, muito interessante, que usamos bastante na história da família. Esse recurso que chama TeamViewer, que é um acesso ao computador virtual. Nós vamos fazer isso aqui. Eu aqui na minha casa posso acessar o computador do Caio lá na casa dele, né? E entrar no computador dele e fazer algumas mudanças. Então, nós vamos falar sobre esse programa TeamViewer. Também o recurso função ajudante, que a irmã Rosemarie vai nos ajudar nisso. O aplicativo do Family Search, tá? Então, essas são as nossas conversas de hoje. E para nós pensarmos sobre isso, nós primeiro precisamos perguntar para vocês como foi a experiência de abertura de conta. O que vocês acharam? Eu preciso realmente ouvir de vocês o que vocês tiveram, né, de experiência essa semana. Então, quem quiser relatar, pode abrir o microfone e falar para nós. Todo mundo tímido, né? Então, tá bom. Eu vou pedir, então... Posso falar? Rafaela, da Araraquara 1. Ótimo, pode falar. Eu tive um pouco de dificuldade. Eu contatei 5 pessoas nos membros novos da minha ala. 3 deles estavam um pouco resistentes, né? Eu não sei o quanto de profundidade que eles têm de conhecimento da história da família. Um deles ficou muito interessado, inclusive eu solicitei para o secretário da ala para ele conseguir o número de membro, e o secretário enviou para ele, e ele acabou de me dar a resposta, agora é 7h30, então eu vou conseguir abrir uma, felizmente. E uma outra pessoa teve dificuldade, estava com dificuldade, eu acabei ajudando a reativar a conta. Ela tinha perdido o usuário e a senha, então eu reativei uma, já está reativada, e essa outra que o membro novo conseguiu o número de membro agora, e eu vou fazer, não cumpri ainda, mas vou cumprir até o fim do dia. Perfeito, ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Ô, Tânia. Oi. É a Natália. A minha estaca, eu tô vendo que tá um pouco tímida, mas o irmão Cláudio, ele teve dificuldades, ele junto com o Márcio, que não está assistindo agora, eles conseguiram abrir a conta do irmão Márcio. Várias irmãs que não assistiram no dia, eu repassei o vídeo, formei as duplas entre eles, que não tinham, e eles estão fazendo um ótimo trabalho. Sabe, eu vi, eu não estou conseguindo, não estou achando irmã para conseguir. Teve uma irmã de Sertãozinho até que ela relacionou umas 5, 6 irmãs, né? Ela falou, conseguiu a conta do filho dela. Outra irmã relatou que olha, eu só vou conseguir sábado, só vai quem sabe. Eu falei, não tem problema. O importante é que vocês consigam fazer, que vocês entrem em contato com as irmãs e que façam esse trabalho. Então, eu percebi que na minha estaca, as pessoas que participaram, elas ficaram assim, motivadas, sabe? Essa coisa de dupla, uma irmã de uma ala ajudando a outra irmã de outra ala, isso foi muito bom, sabe? Elas entraram em contato comigo, Natália, na minha ala não tem, mas na ala dela eu sei que tem, eu estou ajudando ela para poder... Então, foi bem interessante
esse trabalho de abrir as contas, de se familiarizar com o Family Search, sabe? Buscar esse que é simples, né? Um conhecimento simples, que é o início de tudo, né? Então, eu achei que a minha estaca, essa semana, eles não assistiram todos na quarta-feira passada, alguns assistiram no meio, mas eu fui repassando para algumas pessoas, elas foram, eu cumpri minha meta, eu estou fazendo, eu estou buscando. Então, eu achei que foi muito importante esse início. Alguns não podem assistir hoje, já me avisaram, estão esperando eu passar, assim que vocês terminarem, passar para eles poderem assistir durante a semana para fazer as metas que vierem durante a semana. Perfeito. Então, foi muito bom, Estaca. Muito bom, excelente, excelente. E eu sei que tem mais pessoas que estiveram empenhadas, né, em realizar esse trabalho. E nós vamos continuar essa semana, né? Nós podemos continuar aí com essa meta de abrir as contas, mas essa semana nós teremos também uma outra tarefa, tá? E aqui eu gostaria agora de colocar para vocês qual seria essa nossa tarefa, né? Mas aqui, então, vou colocar aqui o relato da tarefa de abertura de contas. Nós tivemos alguns relatos durante a semana, então uns acharam muito fácil, outros acharam fácil, outros que foi muito difícil, outros foi difícil, e teve pessoas que falaram que não conseguiu encontrar ninguém que não tivesse uma conta na unidade, tá? Então, eu creio que dentre nós aqui, também tenha tido esses casos, né, das pessoas que não conseguiram abrir uma conta. E aí eu perguntava, né, o porquê. É muito difícil achar quem não tem ainda uma conta de membro da igreja. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é difícil achar uma pessoa que não tenha a conta de membro? Foi difícil? Eu posso falar um pouco da experiência daqui da ala de Sertãozinho? Sim. Aqui, os membros aqui da ala, alguns, né, que eu tô com 3 anos e 8 meses de membro, né, então, não, em relação à história da família, não tenho muita experiência, mas relatos de alguns irmãos, alguns têm, mas a maioria também não tem a conta SUD, né? A maioria por falta de interesse, eles não procuram. E outro por falta de comunicação entre os irmãos, né? Tipo, aquelas pessoas que têm deveriam se conscientizar para estar ajudando o próximo. Mas aqui na ala Sertãozinho nós temos muito esse problema. Então, os irmãos realmente não têm e nem sabem como funciona. Uhum. Então, esse é um ponto difícil, né? Bem difícil, mas assim, é uma questão da gente explicar, né? Falar um pouquinho sobre, que quando a pessoa compreender, ela vai ter o desejo, né? De fazer. Mas... acho que assim, seria mais frustrante para nós como consultores, né? Se os irmãos também, se nós ouvíssemos assim, não, nós já temos nossa conta, estamos trabalhando, não precisamos de ajuda, né? Então, quando a gente ouve que as pessoas existem, não entendem, que não tem conta, pois não tiveram tempo, tudo isso é motivador, né? Porque nós sabemos que essas pessoas estão com suas árvores e mais ainda, né? Seus antepassados ansiosos para que o trabalho seja feito. Então, vamos atrás dessas pessoas também. Tá bom. Então, aqui nós temos, então, como resolver esse problema. Então, eu vou como ninguém chegou nesse assunto, eu vou chegar nele, né? Há algum tempo atrás, nós propusemos para os consultores das estacas que fizessem um levantamento de quais são as pessoas que já têm as 4 gerações e quais as pessoas que têm uma conta de membro da igreja. Quem já incluiu recordações? Quem já fez indexação? E aí, então, várias estacas, elas fizeram essa pesquisa com os membros da sua estaca. E até nós falamos que o ideal era ser feito pela unidade, né? Cada unidade fazer a sua, porque aí nós sabemos exatamente quem tem conta, quem não tem conta, e assim fica muito mais fácil de eu ir atrás dessa pessoa. Eu não preciso ficar, você tem conta, né? Numa situação igual foi essa semana, de ficar pensando né, perguntando para um monte de pessoas, ou colocar num grupo da unidade, quem tem conta, quem não tem conta, me procura.
Então, nós temos uma forma fácil de fazer isso, e nós vamos usar a tecnologia para isso. Porque quando nós estávamos nas capelas, nós conseguimos fazer um questionário impresso com os membros da nossa unidade, mas agora nós não temos essa forma. Então, aqui nós vamos mostrar hoje como fazemos um questionário via internet, né? Um questionário online, que você vai fazer esse questionário, a sua unidade, todos os membros da sua unidade, você pode jogar no grupo da sua ala, da sua unidade, e as pessoas respondem esse questionário, as respostas vêm para você, e ali você tem, então, as informações que você precisa. Então, é uma das coisas que nós planejamos para mostrar hoje. Nós vamos, então, mostrar como fazer esse formulário, tá? Eu incluo aqui ele chama, depois daqui nós podemos passar para vocês, tá? Então, eu uso do Google Docs, né? É um formulário do Google que é bem tranquilo de ser feito, bem tranquilo de trabalhar com ele. E para que ele serve, né? Eu coloquei aqui, ó, coloquei o link, né? Para vocês poderem acessar depois. E ele serve, então, para fazer pesquisas e, assim, ter um banco de dados com as informações de todos os membros da sua unidade. Assim, você não vai ter mais dúvida de quem tem e quem não tem a árvore. E o que pode conter nesse nosso formulário com as informações para esse momento que nós precisamos? Já possui conta no Family Search? Completou até a 4ª geração? Indexou algum lote este ano? Levou algum nome de familiar este ano ao templo? E aqui eu coloquei o link, que depois vocês podem acessar, de um que nós já fizemos, tá? Nós já fizemos, esse já está validado, já foi testado, ele funciona, então é interessante. Mas eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente, bem rapidamente, como nós fazemos esse formulário. Então, eu já deixei aberto, já tinha deixado aberto, cadê ele bem? É aquele link. Espera só um pouquinho, só um momentinho. Está aqui. Deixa eu só fechar aqui de novo. Não. Peraí. E aqui está ele. Então, ele está lá, no docs.google.com, forms, tá? É esse aqui que aparece lá para você. E aqui ele te dá a opção, vou voltar aqui um pouquinho, ele te dá a opção de fazer, ó, ele aparece como documentos, você pode fazer um documento de documentos mesmo, planilhas, apresentações ou formulários. Nós vamos fazer um formulário, tá? E eu quero um pessoal, pode ser para a empresa também, ele é gratuito, viu? Não tem custo nenhum. Então, formulários, eu vou aqui para ir para o Google, ir para documentos Google. E aí, então, ele já me dá aqui algumas formas, algumas coisas prontas já. Mas, então, como eu já tinha feito um, né? Mas se você quiser fazer um, você clica aqui em branco e você pode criar o seu. E aqui, então, eu vou pegar o meu, porque nós não vamos ter muito tempo. Então, eu vou pegar um que já está pronto, que eu fiz, né? Que nós já fizemos. E aqui, ó, se você coloca, você pode criar um desse tipo, outro desse tipo, do jeito que você quiser, tá? Você muda muitas coisas nele. Eu vou pegar esse do feedback do evento que nós fizemos, que a intenção desse caso aqui era um questionário para responder essas questões que eu coloquei lá. Então, se vocês quiserem esse formulário, ele está prontinho também, tá? Então, um questionário informativo sobre história da família, qual o seu nome, data de nascimento, qual o seu telefone para contato, e aí os dados de história da família. Nome de usuário, digite seu código, qual o melhor dia da semana para conectá-lo, contatá-lo, qual o melhor horário. Então, você pode criar o seu, tá? Se você lembra do seu usuário e senha, você já acessou esse ano, você pode criar do jeito que você quiser. Se você precisar de mais informações sobre como fazer um formulário desse para você enviar na sua unidade, nós podemos ajudá-lo nisso, tá? E aqui, ó, aqui vem as respostas, né? Tivemos 5 pessoas que responderam, não vou mostrar quem, foi só um teste. E aqui, então, ele traz as informações, as respostas que eu tive, né? Qual o nome de usuário, digite, né, o código de ajudante, tá vendo? As informações que eu pedi. E aí, então, ele traz tudo aqui para mim. E ainda tem como eu saber, né, por número por quantas pessoas e ainda quem foram as pessoas que responderam e o que responderam. Então, é muito interessante, é um formulário fácil de fazer e muito
traz um resultado muito fácil, muito bom, tá? Então, se vocês quiserem, depois esse daí vai ser mandado para vocês. Então, a outra coisa que nós gostaríamos, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Enquanto eu estou falando, pode perguntar, a gente para. Como tem muita coisa, então nós vamos ter que falar um pouquinho mais rápido. E aí, então, né, para que eu uso ele? Para, então, ter essas informações que são primordiais para o trabalho, para eu não perder tempo. Então, você como consultor, vamos supor que tem 5 consultores na sua aula, na sua unidade. Os 5 vão fazer esse formulário? Não, né? Não faz sentido. Vocês vão se reunir e vão falar, ó, quem pode fazer o formulário? Quem pode mandar, tal. Então, um da unidade vai fazer, contanto que todos depois tenham acesso a essas informações, né? E daí é muito importante o trabalho do líder, que nós vamos falar, né, em uma outra ocasião, tá? E o outro, então, é o Zoom. O Carlos vai falar um pouquinho do Zoom para nós. Então, essa ferramenta eu acho que é uma das mais conhecidas, né? Nós estamos utilizando o Zoom agora e ele tem muitos recursos. Ele é gratuito, ele tem uma limitação de 40 minutos, até daqui a pouquinho a gente vai interromper para retomar e continuar o treinamento até as 21 horas. Bom, mas quais são algumas das características do Zoom? Reuniões ou treinamentos para até 100 pessoas, pode ser usado no celular, tablet ou computador. Ele é de fácil compreensão, fácil utilização. A instalação dele é simples, né? Se for na internet, nem precisa instalar, se for no computador, nem precisa instalar o aplicativo. A gente é recomendável, mas não há necessidade, pode fazer pela internet mesmo. No celular, necessariamente, tem que instalar. E você tem como, inclusive, compartilhar a tela. São os recursos que a gente está usando hoje. E no trabalho de História da Família, como a gente pode usar o Zoom, tá? Eu posso ensinar, eu posso ajudar os membros da aula, eu posso criar um CHF virtual para tirar dúvidas, eu posso criar o hábito, uma rotina de estar à disposição dos membros da aula. Individualmente também, eu posso usar as pessoas, apesar de que o WhatsApp, né, que a gente está acostumado, que a gente vai falar também, ele é um recurso bem interessante. Então, o Zoom, ele tem nos ajudado nesses treinamentos e tem permitido que a gente compartilhe informações de uma forma simples, numa plataforma estável que tenha satisfeito as nossas necessidades. Muito bem. E aí, então, nós podemos também auxiliá-los, né, caso você tenha alguma dúvida quanto ao como utilizar o Zoom, nós também podemos mostrar algumas das ferramentas, né, que são usadas para compartilhar tela, como nós compartilhamos tela ou outra coisa qualquer que vocês precisarem aqui. O outro, então, é o WhatsApp. O WhatsApp, então, ele é muito usado. Eu uso bastante o WhatsApp para trabalhar com a pessoa que está lá do outro lado. Então, quais são as vantagens do WhatsApp? Muitas pessoas já têm o WhatsApp instalado, né? Então não precisa instalar, perfeito. Chamada de vídeo com até 16 pessoas, o que facilita o diálogo com familiares para participar com as informações. Você tem uma pessoa que você está com dúvida, você pode incluir ela e incluir uma outra pessoa que vai ajudar essa pessoa com as informações. Ver a tela do membro que você está ajudando, né? E a outra, conversação enquanto você trabalha na árvore do membro. Então, o WhatsApp, ele ajuda muito em todas essas coisas, né? Nós vamos fazer aqui rapidamente uma chamada de WhatsApp com mais pessoas, tá? Nós vamos fazer só para mostrar para vocês. Vou tirar, então, aqui o compartilhamento. Como eu uso o WhatsApp? O WhatsApp eu uso assim, a pessoa está com dúvida, né? Está com um problema lá na árvore. Ela me manda uma mensagem, fala, Tânia, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu respondo para ela, você faz isso, mostro, né? Na conversa com ela, eu mostro eu falo para ela como que ela deve fazer. Continuou com dúvida, né? Ainda tem dúvida. Então, a melhor forma, o que eu acho melhor forma de fazer, eu faço uma chamada de vídeo para essa pessoa. E aí, com o vídeo ligado, eu mostro para ela, né? Eu entro, daqui a pouco nós vamos falar sobre a função ajudante. E aí, então, eu entro na árvore dela como ajudante e vou fazendo e mostrando para ela. Irmã, tá certo isso? Tá certo aquilo? Aí ela vai me falando, não, tem que corrigir isso ou aquilo, numa chamada. Aí ela está com dúvida e ela então precisa perguntar para a mãe dela.
E aí, então, eu posso entrar com a mãe dela na mesma chamada. Então, é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Eu sei que muita gente já conhece esse recurso, mas eu acho que se tiver alguém que não conheça, é um recurso muito importante para ser usado nesse tempo de pandemia, né, de isolamento. Então, nós vamos usar isso agora. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá na pessoa que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, né, o Carlos. Cadê a câmera? Aqui. Eita. Aí, o Carlos. Oi, Carlos. Difícil mostrar você aqui. Ali, né, o Carlos. E eu vou, então, fazer uma chamada de vídeo, que é uma câmerazinha que tem lá quando eu abro, né? Tem uma câmerazinha, um telefone. Então, vou clicar na câmerazinha. Já estou ligando para o Carlos, tá? Ele vai atender. Espero que ele atenda. Ele atendeu. E agora, então, eu já estou com uma chamada, eu e o Carlos. Só que ainda o Carlos está com dúvida. Eu estou olhando a árvore dele aqui, ele ainda ficou com dúvida. Ele falou assim, não, vou ter que perguntar para o Vitor. Então, eu vou trazer o Vitor, que é meu filho, né, para a conversa também. Então, vamos lá. Aí, aqui em cima, bem em ciminha. Oi. Onde está a câmera, bem? Tá aqui. Aqui, ó, bem em cima, tem uma pessoinha com mais. Então, eu vou clicar nela. E aí, eu escolho para quem eu quero, quem mais eu quero chamar. Vou chamar aqui o Vitor. E aí, então, eu clico. E aí, então, tá chamando o Vitor. O Vitor tá entrando na nossa conversa. E agora sim, eu posso perguntar, lá tá o Vitor. E eu posso, então, perguntar para o Vitor. Ah, mas o Vitor ainda não conseguiu me resolver o problema, não. Ainda está com problema. Vou chamar aqui. Peraí, deixa eu chamar aqui as pessoas surpresas. Peraí. Então, vou chamar... Opa, essa não. Essa. Então, pronto. Aí, eu estou chamando. Espero que ela atenda. É a irmã Katiuska. E ela está ali sendo chamada. E aí, então, ela vai entrar. Eu posso fazer isso com 16 pessoas. Então, eu posso incluir nessa minha conversa 16 pessoas, tá? A Katiuska entrou, tá lá. E aí, então, eu posso conversar, tá? Nós 3, nós 4, quantas pessoas quiserem, nós podemos, então, resolver um problema de uma árvore familiar. Sem que a pessoa, peraí, eu vou ter que perguntar ainda para minha mãe, depois eu te falo. Não, vou incluir ela aqui na chamada, tá? Então, pode sair, vou desligar. E aí, então, eu posso ter esse problema resolvido facilmente com as pessoas que estão ali com dúvida. Tudo bem com esse recurso? Esse é um dos que é mais tranquilo de ser trabalhado, porque todo mundo tem, praticamente todo mundo, tem acesso ao WhatsApp, né? Muito bem. Agora, então, acho que já está na hora, né, caso a gente parar e começar de novo. Não, tem 5 minutos. Então, só lembrando, daqui a pouco nós vamos encerrar, mas vamos abrir novamente no mesmo link, tá? Para nós continuarmos. Bem, vou compartilhar novamente para nós termos, então, o fechamento dessa questão. Certo? Então, aí está o WhatsApp, né, que nós falamos. Depois vem, então, o TeamViewer. O TeamViewer, ele é muito interessante, ele é interessantíssimo. Mas antes disso, eu gostaria de saber quem não conhece o TeamViewer. Pode falar aí para nós, quem não conhece o TeamViewer. Eu particularmente eu não conheço. Ok. Mais alguém não conhece? Eu também não conheço, também não. Não, eu também não. Tá, perfeito. Vocês vão ver como esse recurso é excelente, tá? Ele é excelente. O que ele faz? O TeamViewer, ele dá acesso ao computador do membro na própria casa dele. Então, eu da minha casa, eu posso entrar no computador lá da irmã Katiuska, na casa dela, e fazer mudanças nele, tá? Então, o que você consegue fazer? Consegue alterar, acrescentar qualquer informação na árvore ou trabalhar em qualquer outra parte do computador. Ficou faltando um R ali. Né? Qualquer outra parte do computador. Se a pessoa está com dificuldade para instalar deixa eu ver, sei lá qual, o Zoom,
né, baixar o Zoom para poder trabalhar com ele, eu posso entrar lá no computador da pessoa e fazer isso por ela. Ou se a pessoa não consegue entrar na árvore, ou não consegue achar o catálogo lá no Family Search, eu entro no computador da pessoa e mostro para ela lá, ela na frente do computador e eu mexendo da minha casa virtualmente, tá? Mostrar e ensinar ao membro no próprio computador dele. Então, essas são as principais características excelentes, né, que o TeamViewer vai fazer. Vai ter. Então, nós vamos fazer isso para vocês agora, tá? Como é um recurso novo, nós vamos trabalhar com ele aqui agora para vocês. O Carlos vai nos ajudar nisso. Eu acho que é melhor nós interrompermos e começar de novo. Olha... Porque como o TeamViewer é uma coisa meio mágica, né? Então a gente vai esperar para fazer. Vamos fazer um intervalo, a gente vai se preparar aqui para poder apresentar para os irmãos, tá? Mas é para a gente não ter quebra de continuidade. Então a gente vai encerrar e em 1 minuto a gente já retoma. Peço aos irmãos que façam a conexão novamente para a gente dar continuidade a essa aula, tá? Então, estamos aguardando os irmãos para dar continuidade. Então, vamos continuar, porque senão o tempo não vai dar. Então, nós usamos 2 computadores, mas para mostrar, né, eu entrando daqui no computador que o Carlos vai estar usando, são 2 notebooks aqui. Mas isso também pode ser feito pelo celular, viu? Você também pode usar o TeamViewer pelo celular e fazer modificação também na árvore da pessoa pelo celular, tá? Tá, então, vamos ser bem básicos aqui, mas nós vamos colocar esse vídeo no YouTube, como nós fizemos na semana passada, na primeira aula, e na descrição do vídeo a gente vai colocar uma explicação de como instalar e utilizar o TeamViewer. É um vídeo de um terceiro, de uma pessoa que publicou, um vídeo muito bom, que nos ajudou até também com algumas dúvidas. Então, ele vai estar à disposição. Então, se os irmãos tiverem alguma... não pegarem tudo, né, tem como tirar essa dúvida depois. Bom, como ele funciona? Nós precisamos instalar o programa em ambos os computadores. Então, nós estamos aqui com 2 computadores que não estão conectados. Você instala o programa em um computador e no outro. A partir daí, vai ser gerado um número de identificação para cada um desses computadores. Então, no caso, esse computador que a gente está gerando aqui, ele vai conectar num outro computador, tá? Que está aqui com a gente, mas isso poderia ser até num outro país. Planeta não. Planeta ainda não. Mas a gente poderia conectar em outro país, tá? E eu vou ter acesso ao computador da pessoa. E qual o objetivo? Né? Eu vou acessar o Family Search da pessoa, do irmão que eu estou ajudando, vou mostrar para ele. Eu posso estar conectado através do WhatsApp com ele também e mostrar para ele fazer o que eu estou fazendo. Ou seja, eu não só estou ajudando ele com a árvore, eu estou ensinando ele a fazer. Como é que eu coloco um familiar? Como é que eu coloco por nome ou por número de ID? Como eu faço uma unificação? Então, eu tenho como mostrar. A ideia da história da família também é criar pessoas autossuficientes na história da família. É muito bom ajudar. Nosso objetivo, o nosso compromisso, o nosso chamado é de ajudar as pessoas, mas o ajudar também compreende ensinar a fazer. Tá? Então, isso que a gente está fazendo com os irmãos agora, mostrando os recursos, mas que vão ajudar no seu chamado. Então, sem mais delongas, eu dou conta do computador aberto, ele tem um número de ID, eu vou conectar o computador e os irmãos vão ver o que eu posso fazer num outro computador. No vídeo também vai ensinar, vai mostrar como, enquanto o Carlos vai fazendo isso, como você baixa esse programa para o seu computador, tá? Até porque você vai ter que falar para a pessoa que ela também vai instalar. Okay? Entendi. Então, vamos lá. Só um minutinho, estou abrindo aqui. Vou abrir o TeamViewer. Então, nós já instalamos ele no nosso computador, tá? Então, eu peguei o ID do outro computador, vou fazer a conexão.
Aparece? Só um momentinho que nós vamos compartilhar a tela para vocês verem o que nós estamos fazendo, tá? É para você aumentar. Ok. Então, aparece essa tela aí, ó. No seu computador vai aparecer essa tela quando você tiver já instalado o programa. O TeamViewer, o seu número de ID é esse e você tem uma senha. Essa senha, ela é dinâmica, tá? Então, se você acessar o computador de uma pessoa hoje, amanhã, se você quiser fazer sem que ela consinta, sem que ela concorde, você não vai conseguir, porque essa senha sempre muda. Esse número que está aqui, que eu estou passando, que eu coloquei agora para destacar, é o número do outro computador, tá? Eu vou pedir para conectar agora o outro computador. No outro computador aparece um número. Você vai pedir para a pessoa qual o número que aparece lá, tá? É o código de ID. Eu estou colocando a senha que o outro computador gerou para poder acessar. Cada vez que você acessar, tem uma senha diferente. Então, se você acessou agora, está olhando, está trabalhando, e parou de acessar agora, daqui a 10 minutos você quer acessar de novo, a pessoa vai ter que te passar outra senha. Isso por quê? Para ter a segurança de uma privacidade, né? Que a pessoa não vai querer você acessando o computador dela em outros momentos que não aquele. Então, você só pode acessar, só consegue acessar se ela te der aquela senha que é gerada a cada momento que você entra. Então, agora os irmãos já estão vendo, né, a tela do outro computador, né? Eu já deixei aberto o Family Search e Family Search. Então, essa tela que vocês estão vendo é do outro computador, não é desse meu computador, é do computador que o Carlos está, outro computador. Então, Só uma pergunta. O outro computador precisa ter também este programa instalado, né? Sim. Sim. E aí você vai falar para a pessoa instalar, você vai mostrar para ela como ela instala. Aí você pode usar o recurso do WhatsApp para ensinar ela a baixar o programa, instalar o programa. Então, no outro computador, eu fiz o login na minha conta, né? E agora, eu como consultor no computador que está acessando o outro computador, eu tenho acesso a qualquer coisa, tá? Eu clico com o meu mouse, eu consigo entrar, por exemplo, no início da árvore aqui, vou mostrar para os irmãos. E aí, irmãos, é importante nesse caso, como você está entrando na árvore da pessoa, você vai falar para ela, ó, agora você vai colocar seu usuário e senha lá na sua árvore, né? Porque você vai entrar na árvore dela, certo? Você não tem que saber o usuário e senha dela. Então, aqui eu tenho acesso à árvore, eu posso fazer alterações, modificações, posso instruir a pessoa do que eu desejo que ela faça, posso tirar a dúvida que ela tem, mostrando para ela o que eu estou fazendo. Então, irmãos, talvez é muito rápido, a gente se disponha a ajudar num outro momento, mas a mágica do TeamViewer é isso. Eu consigo entrar num outro computador de uma outra pessoa e trabalhar junto com ela, olhando na tela dela e eu mexendo na tela dela à distância, fazendo alterações, ensinando, mostrando os recursos que estão disponíveis para eu poder trabalhar na história da família. Não tem problema não. Muito bem. Acharam muito difícil? Para baixar o TeamViewer, eu baixo pelo Google? Sim, nós vamos compartilhar. Sim, pode ser pelo Google. Como eu disse, eu vou colocar um tutorial no YouTube, tá? Na descrição e os links. Mas eu posso colocar os links separados também. Posso mandar para os consultores de História da Família da Estaca, para eles divulgarem, né, para vocês que fazem parte, que são consultores e líderes nas unidades também. É um programa muito interessante, tá? E nós acreditamos que ele pode nos ajudar bastante no trabalho de História da Família. Como eu disse, é meio mágico o que acontece aqui, porque a gente consegue trabalhar dentro do computador de uma outra pessoa, ensinar para ela o que tem que ser feito, além de fazer, ensinar para ela como que deve ser feito. Muito bem. Então, agora nós vamos passar para outra parte, né, antes da gente terminar aqui.
Nós vamos, então, só vou mostrar para vocês. Então, ali falamos do TeamViewer, né? E aí, então, agora nós vamos falar da função ajudante, que a irmã Rosmarie vai falar para nós um pouquinho sobre isso. Então, qual que é a importância da função ajudante? Auxiliar o membro direto em sua árvore, fazendo as alterações quando este não estiver conseguindo. Então, o membro não está conseguindo, eu entro como ajudante e faço as modificações que ele não conseguiu na árvore dele. Verificar quais as possibilidades de avanço existentes na árvore do membro antes de começar o trabalho efetivamente. Então, eu estou planejando olhar a árvore da irmã Rosmarie. Só que eu não sei bem o que ela fez, o que ela não fez. Então, eu posso entrar antes, né? Antes, entro na árvore dela, já sei exatamente onde ela precisa avançar. E aí, sim, eu chamo a irmã Rosmarie, nós precisamos fazer isso ou precisamos fazer aquilo, tá? Então, agora nós iremos passar o tempo para a irmã Rosmarie. E ela, então... A função ajudante precisa do TeamViewer? Não precisa. É direto no site, a irmã Rosmarie já vai mostrar para nós. Então, agora é com você, irmã Rosmarie. Ok, gente. Boa noite para todos. Para quem eu ainda não falei, eu vou compartilhar minha tela, então, para vocês poderem ver como é fácil entrar na função ajudante. Espera aí, que para mim aqui está aparecendo o Zoom e não a minha tela. Só um minuto. Agora vai. Vocês para o lado de cá. Já está aparecendo para nós, irmã Rosmarie. Está aparecendo, né? Sim. Então, aqui estou na entrada, né, da página do Family Search. Cada um coloca a sua senha, seu usuário, sua senha, né, para entrar na sua conta. Aí vocês vão ver aqui o botãozinho, né, do lado direito, função ajudante. Só clicar, aí vai aparecer essa tela. Se vocês tiverem feito a pesquisa lá que a irmã Tânia falou com o nome de usuário, usaria o nome de usuário. Mas vocês podem usar também o nome completo da pessoa, né? Vai precisar nome e sobrenome, data de nascimento e o código de ajudante, que é os 5 últimos números do número de membro que está na recomendação do templo da pessoa, ou então consegue com o secretário, tá? Para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui uma pessoa que eu escolhi, que eu estou ajudando. Vou colocar o nome dela, o sobrenome, data de nascimento. Então, lembrando, são os 5 últimos dígitos, né, do número de membro. No número de membro, ok? Então, aqui eu acessei a árvore da pessoa, tá? Só que ela entrou direto na pessoa. Então, vou puxar vocês para cá. Tá do caminho. Poder apertar o botão da árvore. Aumentar um pouquinho. Não tem muito. Então, aqui eu consigo visualizar na árvore dela algumas coisas que eu posso estar falando para ela, que ela tem ordenanças que ela pode solicitar, tem ordenanças para fazer.
Aqui nesse caso ainda falta incluir familiares, né? Ela não chegou até a 4ª geração, na parte do esposo. Deixa eu ver na parte dela. Ela também não tem aqui os bisavós, né? E aqui são os pais, os avós, faltam os bisavós da parte do pai. Então tem coisa para trabalhar, e daqui tá a parte da mãe também. Eu queria mostrar para vocês que eu tinha achado. Acho que nesta parte. Aí aqui no marido, no esposo, tá vendo? No esposo aparece esse azulzinho, que ele são sugestões do Family Search, que pode ser ou pode não ser, tem que ser analisado, tá vendo? Dá um registro que pode nos ajudar a levar alguma informação já para a pessoa, para que ela possa analisar se é ou não é junto com vocês, né, consultores, para poder anexar na árvore. Né? Aqui é um filho do casal, né? Do Eurico, provavelmente né? São nomes meio que distintos, o dela é mais comum, mas o dele não. Pode ser, né? Mas tem que ser avaliado junto com a pessoa, né? Eu não posso decidir se isso aqui é ou não como consultora. Eu tenho que ajudar a pessoa a descobrir se é um parente mesmo para poder anexar aqui na árvore dela, tá? Então, tem aparecido muito dessas ferramentas fornecidas pelo Family Search com a parte da indexação. Então, que a gente possa buscar usar essas ferramentas no nosso trabalho. Né? Como o irmão falou, é uma oportunidade da gente verificar como está a árvore. Né? Aqui, esse sinal de interrogação aqui, normalmente é por escrita fora de padrão. Aqui a gente já percebe, é o São Carlos, não é o padrão. Se a gente trocar, já conserta. Né? Mas é sempre bom fazer junto com a pessoa, né, dona da árvore. Ela vê o que você está fazendo, como você está fazendo. Nos ajuda também a acrescentar, né, se a pessoa quiser a gente ajudar a acrescentar, como a irmã falou, acrescentar um filho, acrescentar o marido, né? O que muitas vezes as pessoas não sabem fazer é unificar, às vezes está em duplicidade, precisa unificar. Então, a gente pode estar verificando aqui esse tipo de caso também, analisando a árvore das pessoas antes de fazer a visita presencial ou a visita agora, como a gente está nessa situação, via WhatsApp, via telefone, ou via, né, até o pessoal tem feito através do Zoom também, né, conversado bastante com as pessoas, né, através dessa ferramenta. Então, é muito fácil de usar, não é difícil. Às vezes acontece que a gente não conseguir acessar tendo as informações, né, mas a gente vai descobrir um outro meio depois, que vai ser ensinado também, onde a gente pode acessar a árvore da mesma forma, só que numa outra funcionalidade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tá bom. Teve uma dúvida, mas aí já a irmã Natália já esclareceu ali no chat, né? No próprio chat? Então já foi respondido, né? Mas era a questão dos 5 dígitos, né? Que são os 5 últimos dígitos. Sempre os 5 últimos dígitos, né? Da pessoa que você vai ajudar, né? Sim. Né? Você tem que ter o nome completo, a data de nascimento e os 5 últimos números, que também pode ser conseguido nas configurações. A pessoa ela pode entrar nas configurações aqui da árvore. Eu não sei se aqui eu consigo visualizar. Deixa eu ver aqui. Aqui em configurações, olha. Olha aqui, meu código de ajudante. É esses 5 números.
Ah, então se não quiser pedir o registro de membro, ó, é o mesmo, tá vendo? Finalzinho do meu registro de membro. É só entrar nas configurações da pessoa, também consegue facilmente. A não ser que ela perdeu a sua usuário e senha, que aí tem que recuperar, né, primeiro. Mas, do contrário, se ela já tem, é facinho de encontrar. Né? Configurações. Acho que então ficou explicado, né? Como entrar, então entrar com a função ajudante. E isso é importantíssimo, nós entrarmos sempre pela função ajudante e jamais, em hipótese alguma, pedir a senha da pessoa. Isso é uma coisa pessoal, que tem acesso a outras informações da igreja, né? Que é a mesma conta do LDS. Então, nunca pegamos a senha da pessoa, tá? Então, muito obrigada, irmã Rosemarie, é isso mesmo. Nada. E aí, na próxima aula, né, nós vamos falar, então, um pouquinho sobre a função planejamento, que a irmã Rosemarie começou a falar. Quando você não consegue entrar pela função ajudante, você pode entrar pela função planejamento, mas isso nós vamos ver na próxima aula. Bem, então, agora, terminando aqui. Então, nós vimos a função ajudante. O outro é o aplicativo do Family Search, que nós vamos falar um pouquinho, bem em breve, sobre ele, né? Que é o que nós usamos no celular, nos tablets, né? Para ter sempre conosco o Family Search. Então, é o uso da ferramenta, nós usamos nele a ferramenta Recordações, né? Incluindo áudio, fotos, documentos, online, lá onde a pessoa está. Então, eu fui visitar a minha tia, e eu quero tirar uma foto da minha tia e colocar na árvore. Então, eu já posso fazer isso diretamente do aplicativo, aquele que eu baixo no meu celular ou no meu tablet, e aí eu posso sair com ele e andar nos nossos familiares, posso gravar áudio e tudo mais. E tem acesso a todas as informações da árvore, tá? Tem todas as informações estão lá. Então, esse é o aplicativo do Family Search. Se você nós podemos depois falar um pouquinho mais sobre ele. E a nossa tarefa da semana, qual é? Então, para essa semana, né, nessa semana até na próxima quarta-feira, na verdade na terça, o que nós vamos fazer? Elaborar uma pesquisa utilizando o Google Docs para verificar quais membros da unidade não possuem ainda uma conta do Family Search. Então, irmãos, aquele formulário que nós vimos lá, né, o Google Docs, que nós vai ter aqui, nós vamos deixar o link também lá na descrição do vídeo no canal do YouTube. Vai estar o link para você acessar o Google Docs e vou deixar um link também para você acessar aquele direto o que eu fiz, o que nós fizemos, para servir como base. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas ali é só um norte para você ter uma ideia. Só lembrando que aquele lá, aquele formulário foi criado, né, por nós, ele está vinculado à nossa conta. Então, se você divulgar esse formulário, as respostas virão para nós. Não é esse o objetivo. Tá? Nós colocamos ele à disposição para os irmãos poderem se basear em relação às perguntas, né, aquilo que foi indagado. Mas há necessidade que se crie um formulário na sua conta, tá, do Gmail, para poder que as respostas possam ir para o seu e-mail e estejam vinculadas à sua conta. Então, com o seu companheiro, né, o seu companheiro, com a sua dupla, vamos falar assim, vocês podem, então, verificar quem vai fazer esse formulário, ou os dois fazerem o formulário, mas somente um envia para a unidade. E depois, vocês vão pegar esse formulário, as respostas desse formulário, e vão verificar quem ainda não tem a conta do Family Search. Então, essa é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais de tempo essa semana, então, se vocês puderem fazer o quanto antes, para as pessoas terem tempo de poder responder, e nós temos esse resultado na semana que vem, né? Então, vocês vão perguntar, fizemos e deu certo, não deu certo na minha unidade já tinha feito, né? Vocês vão falar o que aconteceu. E a segunda coisa é ver o vídeo de instalação do TeamViewer, né? E testar com o seu companheiro, vou colocar a dupla, tá? Da próxima vez colocar com a sua dupla, né? Com a sua dupla, né, que também tá lá que vai estar lá no canal do YouTube, né, no Conselho Ribeirão Preto 1, vai estar o link do vídeo explicando como você baixar o TeamViewer e mais algumas informações sobre ele, tá bom? Alguma dúvida?
Pode repetir o nome do canal de vocês no YouTube, por favor? Sim. História da Família, Conselho Ribeirão Preto 1. Nós vamos mandar os consultores das estacas e vamos pedir então para que eles enviem para todo mundo novamente, tá? Todo mundo que participou aqui hoje vai ter esse link chegando no seu WhatsApp, né? Para você poder acessar facinho, tá bom? Mas então o canal é História da Família, Conselho Ribeirão Preto 1. E você pode se cadastrar lá, né? Pode se inscrever, que aí quando tiver alguma coisa nova chega para você também, né? Já direto para você. Isso é interessante, tá? Os vídeos que vocês estão gravando das aulas, vocês estão mandando para lá? Sim. Estão todos lá. Obrigado. Muito bem. Alguma dúvida? Questionários, questionamentos? Não? Nossa, bem, mas nós somos muito eficientes como... Irmã, tá fazendo uma oração aqui. Muitas dúvidas. Muitas? Isso que é importante. A gente tem que ter bastante dúvidas, mas assim, a gente está aqui à disposição para tentar sanar algumas dúvidas. É claro que tem coisas que a gente não saiba, a gente vai correr atrás também. Mas assim, como eu estou entrando agora, estou nessa parte da família, né? Então que eu tenho pouco conhecimento, então eu tenho que assimilar muita coisa, né? No aprendizado. E prestando muita atenção no que vocês estão passando para nós. E eu vou ter muita dúvida, cara. Eu vou ser sinceramente para você. Eu gosto de dúvida. E eu vou estar, sinceramente, eu vou estar perguntando, eu vou estar falando com vocês no particular, para eu estar me assimilando. Sinceramente, cara, eu estou falando de coração, né? Porque me deram essa missão agora para mim, né? Eu sou membro novo, né, na igreja. Então, assim, eu estava no bispado, agora passei para o coro de elders, né, conselheiro. Então, ficou responsável a história da família comigo, mas eu não tenho nada na minha mão, nada. O que eu tenho foi essa primeira aula que teve, que eu peguei ela pela metade, que eu não pude ver tudo, né, depois eu vi a gravação. E hoje que eu estou acompanhando. Eu gosto de anotar tudo, eu vou anotando as coisas e depois eu vou dando uma verificada. Mas vai ter muita dúvida, eu vou ser bem sincero para vocês, eu vou fazer muita pergunta para vocês. Estamos ansiosos para responder as dúvidas, viu? Que a gente conseguir. Tá tranquilo, né? Tá? Uhum. Muito. Dá tempo de fazer uma pergunta? Já sim. Dá tempo? Quando eu entro na função ajudante, e eu vou ajudar uma outra pessoa, eu entro na minha árvore para depois poder entrar na árvore dela, ou não necessariamente eu preciso entrar na minha árvore? Quer responder isso, irmã Rosmarie? Precisa entrar na sua árvore, irmão, para aparecer a funcionalidade lá, o botão, né, de função ajudante, tá bom? E aí vai colocar o nome, a data de nascimento os 5 últimos dígitos, né, da recomendação lá, do número de membro, para entrar. Aqui eu fiz um teste aqui agora, e eu estava na árvore da minha esposa, né, e ela tentou entrar na minha árvore. Então eu coloquei os meus dados na função ajudante e continuou aparecendo a árvore dela. Eu não sei se eu esqueci algum passo aí para trás. Provavelmente fez alguma coisinha errada, porque deveria aparecer a sua árvore para ela. Então, e continuar aparecendo a dela. Tem uma faixa verde aqui falando, você está ajudando, e coloca o meu nome, entendeu? Uhum. Aparece o meu, só que aparece a árvore dela. Estranho, está falando que está ajudando você, a sua árvore, não a dela. Eu tenho que entrar em é casal, não é? A árvore é quase a mesma, não é? É muito parecida, né? Exatamente. Mas se quiser, irmão, nós podemos então entrar na sua árvore e podemos ajudá-lo. Se quiser, podemos treinar o TeamViewer também, tá bom? Então, nós podemos fazer isso auxiliando o senhor olhando na sua árvore, tá? Se quiser, a gente pode fazer isso daqui a pouco. E o Carlos, então, ele ia até falar, né, que no sábado
nós iremos nos reunir novamente. E essa reunião não necessariamente é obrigatória, não faz parte de uma aula, né? Quer falar, Carlos? Sim, isso? Na verdade, por conta de algumas indagações que foram feitas a nós, né, alguns pedidos de ajuda, né, como o irmão colocou agora há pouco, para nós, para os consultores, nós pensamos, né, nós temos disponibilidade de tempo, né, então, por enquanto, né, nós não estamos treinando nas unidades, estamos em nossa casa, nós vamos abrir essa sala no sábado às 20 horas, né, às 20 horas, como a Tânia disse, é voluntário. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem aprender um pouco mais sobre algum recurso, nós podemos dar a atenção devida nesse período, tá? Nós pretendemos ficar das 20 às 21, mas se a gente estiver com alguém, a gente continua, estamos à disposição, e aí a gente pode treinar, a gente pode passar algum recurso que foi comentado muito brevemente, mas falar um pouco mais aprofundado. Então, os irmãos, se quiserem, podem participar, o link é o mesmo, sábado às 20 horas, divulgar para alguma pessoa que queira participar, tirar alguma dúvida também, a gente está à disposição. A gente pensa, aquela informação, quanto mais a gente passar, mais a gente vai ver o sucesso do trabalho de história da família. Em relação à dúvida que o irmão colocou agora também, isso pode ser feito até lá, ou pode ser feito daqui um pouco, né? A gente pode entrar no computador, a gente pode, fique à vontade, porque realmente essa questão, esse recurso do ajudante é um dos mecanismos mais eficientes que a gente tem para trabalhar com a história da família, né? Porque a gente tem como visualizar a árvore da pessoa, ver o que ela precisa, o que ela pode fazer, para onde ela pode andar, conversar com ela, e as informações que ela tem, realmente é uma maravilha, a gente não pode abrir mão desse recurso. Muito bem, então agora nós estamos acabando, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós vamos trabalhar com outros assuntos assim muito importantes, tá? São assuntos que realmente fazem muita parte do trabalho de um consultor. Então, semana que vem nós vamos incluir nomes por ID, incluir por familiares, né? Se uma outra pessoa já tem uma árvore, isso aconteceu essa semana, que uma pessoa perguntou, né, que a pessoa ficou com receio de criar uma conta, porque a filha já trabalhava na conta dela e estava com receio da mãe fazer algumas mudanças, né? Então, nós vamos tratar esse assunto também, como fazer para não mudar nada na árvore do outro, mas pegar todas as informações, regras de aproximação, que é importantíssimo no trabalho de pesquisa. Nós vamos também falar de duplicação e planejamento. Então, esses são os assuntos para a próxima semana. Então, não percam, nós vamos estar aqui novamente. Se vocês conhecem, então, alguma pessoa que é consultor da sua unidade, ainda não está participando, convidem para participar. Esse mesmo curso é dado também no domingo, às 10 horas da manhã. A mesma aula que nós temos hoje, nós damos às 10 horas da manhã no domingo. Então, se teve alguém que não participou hoje, pode participar no domingo sem problema, tá? Então, muito obrigada por terem esperado e estarem conosco. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela participação. Nós vamos encerrar, e como iniciamos com uma oração, vamos encerrar com uma oração. Eu pediria a irmã Rafaela de Araraquara, pode fazer a oração para a gente, por favor? Sim. Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, este dia de vida. Te agradecemos pela oportunidade de esse assunto tão importante. Sentas em nossas mãos para podermos edificarmos o seu e as suas bênçãos. Seja Amém. Não saiu? Acho que nós ouvimos. Deu um problema no som aí. Só parte da oração. Amém. Amém. Pela intenção. Muito obrigado, então, irmãos. Até o nosso próximo encontro na quarta-feira. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Então, irmão, eu não vi quem foi que falou bem a questão do...
da conta? Bem, o irmão que quiser, nós podemos ainda ficar mais um pouquinho, tá? Para ver essa questão da conta de ajudante, da função ajudante, tá? Se quiser, nós podemos ainda falar sobre isso. Mas então, muito boa noite para vocês, ótima semana, continuem tendo uma ótima semana e qualquer coisa estamos por aqui. Boa noite, obrigada. Boa noite. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Deixa eu ver, então, acho que não precisa. Irmão, ainda precisa que nós ajudemos na árvore? Oi, irmã. Então, pode ser que a minha árvore seja muito semelhante à da minha esposa, né? Pode ser que seja isso mesmo. Porque ela entrou na conta dela, e pela conta dela entrou na minha. Né? Entendi. Mas eu não estou vendo muita diferença na árvore dela com a minha. Se quiser... Assim, nós já temos até a 4ª geração. Mas eu queria treinar para poder ajudar uma outra pessoa, entendeu? Uhum. Se quiser, pode compartilhar a sua tela. Nós te mostramos como que compartilha, que aí nós vemos como que está a sua árvore. O que deu errado. Se quiser... Você quer... A irmã quer entrar pela função ajudante? Pode ser entrando por aqui mesmo, só que essa vai terminar, né, Carlos, essa reunião. Sim, a gente teria que fazer. Ó, nós vamos fechar porque vai acabar o tempo, né, que ele vai fechar automaticamente. E aí, nós entramos novamente. Aí o senhor entra novamente que nós mostramos, então, como é, tá bom? Tá ok. Nós vamos encerrar agora e já pode entrar. Daqui a pouquinho já pode entrar. Alô?